Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas desde já. Buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, Felipe. Seja muito bem-vinda a Não Sei Falar Live em Espanhol. Live, en vivo, en vivo. Amém. Estás conseguindo me ouvir bem, Evelyn? Sim, muito bem. Você também está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. É, Uhum. pode falar. Eu vou aqui mandar aqui esse aviãozinho para os contatos, né? Que a Ok, live à está vontade. começando. Desde já, pessoal, que está entrando aí é Fernanda, a Alana, a Cristina, a Ana Paula. Sejam todos e todas bem-vindas, né? E bem-vindos a essa live. Essa é uma live que busca correlacionar ciência e também ensino domiciliar e ter essa conexão, né, entre as disciplinas, entre os diversos conhecimentos humanos. Até porque ciência é traduzido por muitas das vezes o tido como muitas das vezes a palavra sinônimo, né, como conhecimento. Então, e também através do aprendizado de um idioma, a gente amplia o nosso leque de possibilidades de aprender e adquirir novos conhecimentos, ou seja, nova ciência, né? Sobre novas coisas ou diversas coisas em profundidade. Então, eu convidei a Evelyn para falarmos sobre esse assunto, porque, tal como eu digo para alguns amigos meus, Evelyn, não sei se tu assiste Star Wars, conhece Star Wars? Sim, mas nunca assisti. Nunca assisti. Então, conhece alguma arte marcial? Judô, taekwondo, karatê. Sim, sim. Então lá o pessoal é graduado por faixas. Eu pratico taekwondo, que é uma arte Hum. marcial coreana. Aí eu diria para todos aqui que estão na live ou virão assistir a live para você também, que eu sou um faixa branca no assunto de aprender o idioma e você já é uma faixa preta. Então, melhor do que eu, você tem muito mais propriedade para falar sobre esse assunto. E te convidei para estar falando sobre esse assunto e também apresentando o teu trabalho também, né? Que você já desenvolve através do seu perfil, produção de material didático, tutoria, de certa forma, que você dá também no ensino do espanhol. Então, para quem está vindo pelo meu perfil a conhecer a Evelyn, comecem a seguir ela, deem uma vasculhada no perfil dela, conheçam o trabalho dela, que vale muito a pena, e é um trabalho que com certeza vai abençoar mais ainda as vidas e famílias do nosso país. Então, desde já, me apresentando para quem está vindo pelo perfil da Evelyn para o meu nome é Felipe, eu sou casado, o nome da minha esposa é Karine, tenho dois filhos, um que já nasceu e a outra que está no busto da minha esposa, né? E sou cristão também, e um pai que está Amém. dando os primeiros passos aí no ensino domiciliar, se desenvolvendo também, e tem esse perfil aqui que eu abordo a questão de ciências, né? Então, se apresenta aí, Evelyn. Muito obrigada por tudo. Sim, então, meu nome é Evelyn Ortega. Eu tenho esse perfil espanhol Pais e Filhos. Sou equatoriana. Já moro no Brasil há 16 anos e meio. Meu esposo é brasileiro, minhas filhas todas nasceram aqui. Tenho três meninas. Uma menina de 13 anos, de adolescente, outra de 10 e outra de 4 anos. Né? Então, são uma escadinha aí. Eu criei esse perfil, eu não sei nem como, porque eu nunca me imaginei ensinando, né? Não era algo que eu me via fazendo, né? Ensinando. Mas quando eu adotei o homeschooling aqui com a minha família, né? Mudamos a nossa vida, a nossa rotina, né? Sim, sim. Eu comecei a abraçar o ensino, né? A gente também tem que ir atrás de muita informação, né, para se preparar para ajudar os nossos filhos. Então, aí veio aos poucos surgindo aquilo de poder ensinar o que eu já domino, né, que é o idioma espanhol, direcionado para as crianças, né? Hoje em dia eu já também dou aulas para adolescentes, alguns adultos. Então, foi assim crescendo, mas não foi nada planejado, né? Foi o encargo mesmo de tomar
as rédeas da educação das meninas, das minhas filhas, né? Então, aí mudou totalmente o meu pensamento em questão da autoeducação. É isso aí, gente. E é interessante, né, como esse processo da gente se autoeducar, da gente ir atrás, né, vai transformando a gente. Por exemplo, eu tinha um certo conhecimento sobre educação, né, pela questão da formação que tenho tido como estudante de licenciatura, mas não tinha um conhecimento sobre vários outros aspectos de criação de filho. Até tinha de maneira teórica, mas passei a ter tanto um desejo a mais de conhecer, né, a teoria e prática sobre várias questões, né, as disciplinas a serem ensinadas, a questão da criação de filhos, discipulado, de lidar com as necessidades dos nossos filhos, né, também. Então, tudo isso, esse processo de autoeducação vai transformando a nós pais, vai transformando a gente em estudantes autodidatas, ou seja, que buscam conhecimento por si próprio, que aprende por si próprio. E, inclusive, isso é algo que eu desejo incentivar através da realização dessa live, né? O desejo de buscar o conhecimento e aprender por si próprio e, claro, né? Contar com bons materiais, bons professores também que vão nos ajudar nessa jornada, porque a gente vai até um certo limite sozinho, mas para a gente avançar ainda mais, a gente vai precisar de alguém. Vai precisar de alguém que segure nossa mão e diga, ó, o caminho é aqui, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Enfim, desde então, né, esse processo de estudo tem me transformado também, tem transformado meu lar, a tal ponto que a casa vai se enchendo de livro aqui, de livro ali, e por aí vai. E até mesmo Exatamente. no estudo de outros idiomas, Evelyn, por vezes a gente está ouvindo vídeos, canais, músicas em espanhol, em inglês. Não sei se tu conhece o Songs for Zeppelin. Depois eu posso te Não, compartilhar no me direct. compartilhe. Basicamente é um ministério que tra- eles apresentam o catecismo de Westminster, não sei se tu conhece, é um catecismo cristão de perguntas e respostas sobre a Bíblia, e no canal deles tem esse catecismo cantado em espanhol, em inglês, em árabe, em mandarim, em diversos idiomas. E as canções são bem simples e facilmente a gente observa a letra e entende o que está sendo cantado, ou pelo menos percebe o som das palavras, né? Aí eu sempre boto para meu filho, para minha esposa, e pouco a pouco, ó, vai pegando e vai se desenvolvendo. Aí, enfim, tu poderia dizer alguns benefícios aí, Evelyn, de benefícios e razões de por que aprender outro idioma, especialmente você, né, que veio de fora do Brasil, tem todo um contexto assim diferente do meu, que sou natural desse país, né? Então, os benefícios são muitíssimos, né? Aprender um idioma, fora que nos ajuda muito na parte do cérebro, né? Porque nosso raciocínio fica muito melhor, né? Uma pessoa que aprende um outro idioma tem facilidade de um raciocínio lógico, de pegar as coisas muito mais rápido, né? E fora de se desenvolver, né, em outras culturas também, porque o outro idioma é aprender outra cultura, né? E se você se encontra com um nativo de outro lugar, gente, é a melhor coisa poder falar na sua língua, né? Imagina você, Felipe, na Arábia. A melhor coisa do mundo é se encontrar com um brasileiro por lá, né? Então, alguém que fale a sua mesma língua, seu mesmo idioma, são as mesmas raízes, a mesma cultura. E às vezes a gente pensa que aprender um outro idioma significa estar só estudando gramática, né? Mas na verdade não é somente a gramática. Existem caminhos muito mais fáceis, né, para dominar a língua. Eu, por exemplo, aqui com as minhas filhas, eu comecei a estudar a Bíblia com elas. Sim. Então, a pequenininha de 4 anos, ela já decorou o Pai Nosso em espanhol. Então, e assim, a gente lê um salmo, faz algum um provérbio,
Então, você inculca um outro idioma, uma outra cultura, outros costumes também, né? Mostrando para a criança essa diferença por meio do idioma, né? Por meio das raízes. Como eu sou nativa, então, para mim fica assim bem mais fácil falar sobre o meu país, como que funciona tudo lá, né? E termina injetando nelas também aquela curiosidade, né? Mas é muito, muito importante hoje em dia aprender cada vez mais um idioma, porque isso nos abre portas, né? Não somente na questão de educação, mas também numa questão social, né? E até, por exemplo, muitos, nesse último mês, no mês que passou, vieram muitos missionários ao meu encontro, dizendo que os auxilie porque eles amavam esse trabalho de missões, mas quando eles vão muito para a Bolívia, né? Mas quando eles estão na Bolívia, eles não conseguem fluir se não tiverem um tradutor do lado, né? Uma pessoa que esteja auxiliando Sim. nisso. Então, aí você vê também como é tão importante até para levar, né, a palavra de Deus para outras pessoas, né? Então, os benefícios são muitos, muitos. É uma gama, né, de possibilidades. Então, sempre é bom a gente estar um pouquinho mais curioso, né? E ver esses idiomas que mais se destacam hoje em dia também, né? A gente sabe que é o inglês, o mandarim é por causa da população, que é gigantesca na China, né? Sim, E sim. aí o espanhol, né? Mas em questão de procura mesmo, sem ver a questão da população, o inglês e o espanhol, o inglês está em primeiro lugar e o espanhol em segundo lugar. Então, abre portas em empregos, né? Os jovens que sonham em fazer intercâmbios também, né? Ajuda muitíssimo. Quando eu estava na faculdade, uma colega minha, ela me pedia para que eu ensinasse espanhol para ela, porque o sonho dela era fazer um intercâmbio. E 2 anos depois, ela conseguiu fazer o intercâmbio para México. Aí ela me falava, Evelyn, o pouquinho que a gente estudava, conversava em espanhol, me ajudou muito lá. E lá ela, obviamente, aperfeiçoou o tempo que ela ficou lá, né? Então, é muito amplo, é muito amplo. E também tem aquele sabor de conquista, né? Que a gente se sente mais realizado, né? Mais pronto para essa sociedade como está hoje em dia. Isso aí. Sim, sim. Inclusive, tu falando dessa questão de missionário, né? Eu tenho uma amiga que ela é brasileira e ela era advogada, tinha se formado, tudinho, estava dando os primeiros passos na área, né? Só que o Senhor foi conduzindo ela e hoje em dia ou ela estuda no Chile ou é na Argentina, ela estuda medicina. Aí ela vive entre o Brasil e lá, né? E também, através dessa ponte de estudo, aí ela tem se estabelecido também nesse processo de se envolver com o trabalho missionário. Isso é muito interessante. E desde a época que eu conheci ela já tinha esse meio que envolvimento ou paixão pelo espanhol, pelo inglês, por aprender outro idioma. E o Senhor foi conduzindo ela e tem conduzido ela até hoje nesse processo, né? De envolvimento com outras culturas, de envolvimento com o trabalho missionário, com levar a grande comissão adiante do Senhor Jesus, né? Isso é muito interessante. Existem, como você diz, né, diversos benefícios profissionais, de estudo mesmo, de você estudar em outros países, fazer intercâmbio, viajar, se relacionar também, fazer amizade, por aí vai, relacionamento comercial também, de trabalho. Enfim, os benefícios são muitos, né? Os porquês são muitos. E no que se refere, por exemplo, ao estudo de ciências, hoje em dia, para você, por exemplo, encontrar fontes, artigos, textos acadêmicos, você vai encontrar majoritariamente em inglês, livros e artigos e textos, mas também em outros idiomas. Enquanto que em português eu percebo uma certa escassez. Mas quando você tem um conhecimento de outro idioma, especialmente o inglês e o espanhol, você tem acesso a
é uma gama de conhecimento mais amplo e mais aprofundado. Então, se existe um bom motivo conectando o aprendizado do espanhol, do inglês ou qualquer outro idioma com o ensino de ciências, para vocês aprenderem, né, um outro idioma é esse. É permitir vocês terem acesso a um conhecimento muito maior, né, do que vocês já têm. Então, é isso. Quiser É, comentar e falar aí, Evelyn, sinta-se à vontade, viu? obrigada. Eu queria compartilhar um pouquinho, porque a gente falou que o assunto era sobre como estudar, né? Como aprender o espanhol, né? E os adultos, muitas das vezes, nos enchemos de como, ou não tenho tempo, e um monte de desculpas, né? A gente, sabemos que a nossa vida é corrida e tudo mais, mas criamos obstáculos quando se trata de estudar uma língua, né? Eu acho que isso, em parte, baseia-se porque a gente tem impregnado, né, na nossa memória, na nossa mente, um conceito errado de educação, né? Muitas das vezes, e principalmente quem ainda continua num sistema educativo, aquele secular, Tradicional. tradicional, assimilam o estudo com a coisa mais chata do mundo, né? Não se torna um estudo divertido. E para aprender uma língua, a gente tem que aprender uma língua de uma maneira divertida. E como eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente não tem que simplesmente enfiar a cabeça na gramática, porque isso é o que mais assusta, né? E para aprender um idioma, na verdade, a gente tem que aprender a vivê-lo, né? Viver o idioma. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu aprendi o português em 3 meses. Eu sozinha. Não tive professor nem nada. Então, porque eu me fiz a imersão, que é o ponto-chave para você aprender qualquer idioma. Tem que fazer uma imersão do idioma. Então, eu lia todo dia, eu lia muito. Na época que eu cheguei aqui no Brasil a primeira vez, o que mais fazia era ler. Ler e cantar. Porque as músicas, por eles terem aquela melodia, aquele ritmo, né? Eles também ajudam na pronúncia, na entoação das palavras, na pronunciação da palavra. E fora que é muito legal cantar, né? Eu acho que a maioria das pessoas gostam de cantar, nem que seja na hora do banho, mas canta, né? Então aí se torna algo divertido, algo diferente, algo que não é enjoativo. E as pessoas, mesmo que agem que estão num momento de relax, né? Na verdade, estão aprendendo nesse momento, porque é um momento que estão eles vivendo, aproveitando. E o segredo é a imersão. Quando se está fazendo a imersão, o que é imersão? É você consumir um conteúdo de tudo aquilo que você gosta. Né? Se a pessoa gosta de assistir animes, hoje em dia tem em vários idiomas, né? Então, escolhe o idioma que mais te agrade. Já está aprendendo, está se educando, né? Podcasts, músicas, livros. Mas essa imersão tem que ser diária. Tem que viver o idioma. Tem que ser todo dia. Não pode deixar, né? O recomendável é que mínimo, uma pessoa faça uma meia hora de estudo por dia, de qualquer idioma. Mas tem pessoas que podem dizer, não posso, meu trabalho, tenho muitos filhos, tantas coisas para fazer. Beleza, é verdade. Mas aí, mesmo que não tenha meia hora, tem 5 minutos. Uma música não dura nem 3 minutos, né? Uma música completa. Então, pode cantar uma música e canta a mesma música e continua cantando. Quando ouviu, ela já reconhece de longe o vocabulário. Então, o segredo também é se empapar de vocabulário, palavras novas, sempre. O ideal é aprender 5 palavras novas por dia, né? Aí, com o tempo, vai aumentando o vocabulário. Enquanto mais vocabulário souber, mais fácil vai ser entender, né? Aí se pega um livro, eu já conheço essa palavra, eu já conheço essa outra. E aí, intuitivamente, a pessoa começa a fazer as conexões das frases.
É muito tranquilo, é muito fácil. Não é o bicho de 7 cabeças que muitas pessoas pensam, né? Ah, vou fazer um cursinho de espanhol, ou um cursinho de inglês, ou um cursinho de mandarim. Ai, que medo, estou me tremendo toda. Nada disso. É vivendo, vivendo. Gosto de uma música, gosto de um artista, de um cantor, né? Latino, e até tem europeus e norte-americanos que cantam em espanhol também, cantam no seu idioma e cantam em espanhol, né? No seu idioma natal e em outro idioma, espanhol nesse caso, né? Então, tem que aproveitar esses momentos e começar a cantar. O que você falou aí, que você também ajuda seus filhos fazendo-os ouvir algumas coisas. Esse é o caminho. Ou seja, não pode ser algo chato, tem que ser algo bem divertido. Eu com minhas filhas aqui, eu canto músicas, faço brincadeiras e, assim, tem que ser vivido de uma maneira bem descontraída. Bem Bem descontraída, né? natural, né? Bem natural, exatamente. Mas para qualquer pessoa que esteja querendo aprender um determinado idioma, para fazer a imersão, que é a base, né, para dominar o idioma, sempre tem um ponto de partida antes, né? O ponto de partida é o vocabulário, né? Estudar um pouquinho da gramática, a pronúncia, a fonética e vários outros aspectos, né? Então, já tendo uma base pequena, um pouquinho de gramática, um pouquinho de fonética, aí sim, já quando tem uma base de pronúncia de palavras, aí sim a imersão. E a imersão é todos os dias. Se não pode meia hora, que seria o ideal, ótimo, tudo bem. Mas 5, 10 minutos por dia, a gente tem. A gente tem, né? 5, 10 minutinhos por dia. Então, aí sim, manda ver e fica ótimo no idioma. Em qualquer idioma, em qualquer idioma. Então, esse é o segredo, né? A base para que possam estudar uma outra língua. Fazer uma imersão diária, constante. Isso aí. Nesse aspecto da imersão aí, Evelyn, a gente aqui gosta muito de ouvir música. E eu sou muito apaixonado, né, pelas músicas justamente de cantantes daqui da América Latina. Acá em nossa casa, nosotros oímos Alex Rudo, Marcela Gandara, Jesús Adrián Romero. ¿Tú conoces ellos? Yo crecí escuchando Marcela a Marcela y a Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero tenía todos los cassettes de él. Sim. Aqui faz Muito, parte muito do bom. nosso dia a dia em diversos momentos, inclusive no domingo, antes da gente ir para o culto na nossa igreja, aí eu costumo colocar, né? Uma música ou outra, Kiki Pavon, Lily Goodman e vários outros Lily aí. Goodman tiene una voz excelente. Então, Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. puede hablar aí, puede Puedo hablar. hablar, puedo hablar. Ya. Hay una técnica que se puede practicar mucho, que yo inclusive es una que practico con mis alumnos también, que es escuchar audios o pequeñas historias. Ya estoy hablando en español, né? Pequeñas histórias no idioma alvo, né? Então, esses pequenos textos, você começa a traduzir. Pode ser aqueles textos bem pequenos, de 5, no máximo 10 linhas. Aí depois vai traduzindo linha por linha, sabe? Uma vez que tem traduzido, então aí sim você começa a escutar o áudio, né? No idioma alvo. Vou falar no idioma alvo porque vai depender muito de qual que é o interesse de idioma que quer aprender cada pessoa, né? E o ideal seria encontrar o texto com o áudio de um nativo, tá? Porque aí fica perfeita a pronúncia, né? Então, o áudio sempre começa assim, ouvindo umas 2 vezes. Ouve 2 vezes, com calma, tranquilo. E após você ter ouvido 2 vezes, você se pergunta assim, de 0 a 10, quanto que eu consegui entender? Né? Eu consegui entender só 2. Não, eu consegui entender 5.
Entendeu? Então, aí você já está fazendo uma autoavaliação, né? De quanto você conseguiu entender. Viu? Porque é importante o vocabulário. Quanto mais palavras a gente conhece, mais fácil é de fazer as conexões depois das frases, né? E entender. Então, depois desse primeiro passo de ouvir o áudio, então aí se começa a estudar o texto, aquela tradução de cada linha. Porque aí você vai vendo, por exemplo, la manzana cayó en la cabeza. Lá é um artigo, manzana é um substantivo, entendeu? Vai desmanchando, né, cada frase. Então, aí, ó, só você analisando, você também já começa a ver um pouquinho da gramática dela, né? Vai estudando. Por isso, não precisa ser um texto muito grande, pode ser um texto pequeno, para você ir estudando com calma, tranquilo, tá? Depois que você já fez essa análise do texto, então aí você volta a reescuta o áudio novamente, tá? Você leu tudo mais, então você volta a ouvir. Quando você volta a ouvir, aí você percebe, nossa, eu entendi tudo agora. Ou entendi quase tudo, tá? Porque é um processo, né? E depois, o seguinte passo seria treinar. Treinar o que já foi estudado. Você pode ficar com esse mesmo texto uma semana inteira treinando, que é o ideal, né? Por quê? Porque aí já vai ficar memorizado a pronúncia, o vocabulário, né? As palavras novas, a tal ponto que elas se tornam assim sumamente normais para você. Aí depois você pode, ao seguinte dia, pode reler o mesmo texto, volta a escutar o áudio. Aí escuta o áudio às vezes que forem necessárias. Como é um texto muito pequeno, isso não demora nem um minuto, né? Então é muito fácil ir repetindo, repetindo, repetindo até você decorar a pronúncia exata que o nativo está fazendo. Eu me lembrei, no início desse mês, eu comecei uma nova turma com adolescentes, né? No meu curso. E uma menina me falou algo que me fez lembrar a minha adolescência. Quando eu estava na adolescência, meu pai me colocou para estudar inglês, né? Então, eu estava estudando inglês. E eu achava muito chato o que meu pai fazia comigo. Porque depois de cada aula de inglês que eu tinha, ele me fazia repetir 5 vezes tudo o que eu tinha estudado aquele dia. E às vezes o professor, nós tínhamos 2 livros, né? Um livro de estudo e um livro de tarefas. E eu tinha que repetir tudo isso que eu estudava 5 vezes. Mas, assim, quando a gente é novo, a gente vê, isso é chato, meu pai me coloca, a gente acha que é um castigo, né? Mas foi o que me aperfeiçoou, né, no meu inglês. Então, eu aprendi muito rápido também o inglês. E aquela minha aluna me fez lembrar disso. Por quê? Porque é uma transcrição do que você já viu, né? Estava transcrevendo tudo. Só que a minha aluna, ela me falou que ela estava transcrevendo a Bíblia. Eu achei, assim, fantástico, né? Qualquer idioma, pegar a Bíblia, a palavra do Senhor e começar a transcrevê-la, começar a ouvi-la, né? Se alimentar dela, vai te nutrir muito mais, né? Muito mais. E fora que a gente coloca o nosso coração onde deve estar, né? Que é nas coisas do alto. Então, se a gente pede também ao Senhor essa sabedoria, né? Para poder fluir em outro idioma, obviamente ele vai nos abençoar, né? Muito mais, eu achei assim tão maravilhoso ver uma jovem, né? Tão novinha e passando esse exemplo tão diferente, né, do que a gente está acostumado a ver hoje em dia na juventude, né? E então ela, por causa dela, eu me lembrei de que meu pai me fazia fazer a transcrição também de tudo que eu estudava. E realmente ajuda muito. Por quê? Porque você, de tanto escrever, fica na memória. Então, tem palavras que você já só escuta de longe e você já entendeu o que é, de que se trata, né? Por onde vai.
Então, o segredo é o vocabulário. O vocabulário ajuda muitíssimo a poder continuar esse caminho do aprendizado de uma língua. Ai, eu meti um som. Pessoal, se tiverem perguntas a fazerem aí também, vocês podem mandar as perguntas aqui nos comentários e também no balãozinho que tem aqui embaixo do lado direito, né? Tem um balãozinho com uma interrogação. Aí podem mandar as perguntas que ao longo da live ou mesmo no final da live, a Evelyn vai estar respondendo aí, eu também posso estar respondendo. Enfim, e também vocês podem estar indo no perfil dela, perguntar diretamente na fonte, né? Diretamente a ela. Vai ficar gravado sim, Cris. Vai ficar gravado disponível e depois eu vou estar jogando lá no meu canal no YouTube, para caso vocês queiram assistir na televisão ou numa tela maior, né, que não um celular. Uhum. Isso mesmo. A ver, o que mais eu posso comentar com vocês? Quem estiver desejando, né, aprender uma nova língua, tem que colocar sempre assim à frente, né? Qual que é o objetivo de aprender esse novo idioma, né? O que te motiva a fazer aquilo, né? Porque a gente tem que se sentir motivado por alguma coisa, né? E deixar isso bem claro, né? Qual que é essa força, né, que te impulsiona para você aprender isso? Porque também tem muito, gente, que muitas pessoas chegam dizendo com aquela euforia, vou aprender, vou aprender, vou aprender, mas depois desistem, né? Que é algo muito da nossa natureza, né? A natureza do homem, ela começa uma coisa, já para e desiste logo e deixa para lá, né? Mas a gente tem que se firmar, né? No que a gente deseja fazer. Aí eu me lembrei aqui desse versículo que fala em Josué 1, esforça-te, faz a obra que eu te mandei, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, e eu serei contigo por onde quer que andares. E eu vejo assim, esse versículo se aplica a tudo, né? Sim, sim. Ele vem nos falar assim, esforça-te, né? Nada é fácil, nada é de graça, todo caminho, quando começamos alguma coisa, sempre no início é difícil, é duro, né? Porque a gente está acostumado a estar na nossa zona de conforto e de repente temos que sair, né? Abrir mão desse conforto para poder ganhar algo melhor, né? Algo a mais. Nesse caso, é o estudo de uma língua, né? Ou pode ser de alguma ciência específica, né? Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto e tem que se esforçar, né? Realmente, no início, por mais assim que eu diga é fácil, é tranquilo, na teoria é fácil, é tranquilo, mas na verdade não é tão fácil assim. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem que ter uma dedicação, um tempo exclusivo, né? Para aprender um idioma, não é olhar isso somente uma vez na semana. Tem que ser todo dia um pouquinho, assim como o trabalho de formiguinha, né? Todo dia um pouquinho. E aí a formiga, ela depois, ela se garante, né? Com seu trabalho, assim, de pouquinho em pouquinho. Então, para a vida, para os idiomas, para os estudos, para nós mesmos, né? É o mesmo exemplo que temos que seguir, aqueles trabalhinhos de formiguinha. E aqui também em Segunda de Crônicas diz, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, tudo que fazemos com esforço, com dedicação, com determinação, vamos ter uma recompensa, né? Vamos ganhar uma recompensa. Então, o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele nos deixou na palavra, né?
esse encorajamento que muitas das vezes nós precisamos, né? Porque é muito fácil, às vezes, desistir, né? De algum sonho, de algum objetivo. Porque, inclusive, por que falei de um sonho? Porque, inclusive, aprender um idioma, na verdade, muitas das vezes pode estar relacionado com um sonho também, né? Um Sim. sonho de ir, por exemplo, para a Espanha, né? Conhecer a Espanha, conhecer outros países da América Central, da América do Sul. Então, quem não viajou para esses países, é um sonho poder realizá-los, né? Então, temos que nos esforçar, tá? Dar o melhor de nós, porque com certeza, com segurança, uma hora a recompensa chega, tá? Então, não se esqueçam que é aquele trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, né? Se você já canta uma música num dia, nossa, você já ganhou um vocabulário. Se já sabe o vocabulário, você está aperfeiçoando a sua pronúncia, a sua fluência, né? No novo idioma. Então, é assim, de pouquinho em pouquinho. Gente, e outra coisa, tem tantos livros digitais gratuitos, né, na internet. Por exemplo, tem aquele livro O Amor nos Tempos do Cólera, em espanhol. E são livros que já não... que são livres de direitos autorais, né? Porque são livros bem antigos. Então, vocês... E com um vocabulário riquíssimo. Então, esses vocês podem baixar da internet. Tem audiobooks também desses livros. Então, podem ir ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Ah, eu não tenho tempo de sentar e ler tanto. Beleza, lê uma página, lê meia página. Que palavra nova aí? Né? Que frase você viu por primeira vez e te chamou a atenção? Então, esse é o estudo. O estudo é um estudo gostoso, né? Agora, quem prefere ler a Bíblia em espanhol ou em outro idioma, do mesmo jeito, pega a Bíblia, tem a Bíblia narrada também, né? Em Sim. audiobook. Então, assim, ferramentas a gente tem infinitas, infinitas. Só falta, eu acredito que seja a Força de vontade, né? determinação, o compromisso, né? De estar estudando e se aperfeiçoando, né? É só isso. A Cris fez uma pergunta aí, vice Evelyn. Ela Sim. perguntou: tem dicas para não esquecer as palavras novas? Tenho tentado aprender todo dia, mas acabo esquecendo as que aprendi. É porque, assim, se você aprendeu uma palavra nova, o que eu te posso aconselhar? Tenta usar essa palavra em algumas situações. Tá? Nem que seja na sua própria mente. Se você não tem com quem praticar, você pode praticá-la com você mesma, aplicando essa palavra. Suponhamos que eu... esfuerzo, a palavra esfuerzo, que estamos falando aqui de esforçarnos, né? Esfuerzo. Digo, hoy me voy a esforzar por no perder el bus, ¿ya? No perder el colectivo. Hoy me voy a esforzar por no perder el colectivo. Tá, já treinei uma vez. Daí, que seja, na hora do almoço, no lanche, com quem eu estiver, hoy me voy a esforzar por no derramar la comida, por exemplo, né? Numa hora do almoço. Assim, pode ser a coisa mais sem sentido, que talvez você nem faça, você talvez nem derrame a sua comida, talvez você nem pegue um ônibus, né? Talvez vai no seu carro próprio, mas inventa frases só para ir treinando. Então, se você fala, não, eu vou treinar hoje três palavras novas, fica aplicando essa na sua vida. Gente, eu tenho uma mania de ler placas. Eu leio placas. O tempo, desde criança. Eu não sei porquê, mas eu me perco quando eu vou assim, no carro e vejo placas. Quando eu não estou dirigindo, claro, né? Eu fico lendo todas as que eu mais posso. E isso também ajuda. Como? Você, por exemplo, que eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Eu via uma placa e depois eu tentava traduzir o que estava naquela placa para o inglês. Tá? Então, por exemplo, numa viagem em família, isso se torna até uma brincadeira, né? Crianças amam ser desafiadas, né? Então, se você fala, oh, meninos, vamos aqui brincar.
tal placa aí, que diz aí? Ah, tal coisa. E como você falaria em tal idioma? O idioma que você esteja estudando na sua família, né? Na sua casa, com seus filhos. Então, já termina sendo um momento de descontração, né? Numa viagem, num passeio. E termina aprendendo de uma maneira bem divertida, bem legal. Então, é isso. Sim, sim. Ô Evelyn, uma pergunta que eu tenho a te fazer, que surgiu até agora, mas de certa forma é até um comparativo, né, em relação ao Brasil. Eu não sei, tu já tivesse a oportunidade de ir em outras partes do Brasil, além do estado que tu mora? Sim, Então, eu acredito que tu já deve ter ouvido muita gíria e os regionalismos que tem no nosso país, né? Tipo, sim, às vezes tu conhece uma fruta, uma hortaliça, uma verdura aí no teu estado com um nome, quando tu vai em outro lugar tem outro nome. Ou às sim, vezes as pessoas se comunicam de uma forma que, tipo, no teu estado tu entende e sabe o que é, vai em outro lugar, é totalmente o contrário. sim, Entendesse? Na América Latina, praticamente todos os países dos Estados Unidos para baixo, exceto o Brasil e eu acho que é Guiana Francesa, todos eles falam o mesmo idioma, em teoria, né? Pelo menos, que é o sim, espanhol, ou às vezes o pessoal chama de castelhano e tudo mais. sim. Aí eu queria que tu explicasse essa diferença entre o espanhol e o castelhano, e também se na América Latina toda todo mundo consegue se compreender, ou existem gírias e regionalismos dentro de um país e também na América Latina como um todo, ou se dá para todo mundo se entender e por aí vai. Eu, às vezes, ouvindo algumas séries, né? Eu ultimamente tenho assistido uma série chamada Andrômeda, que é uma série que fez parte da minha infância, né? Uma série de ficção científica. E também ouvido, às vezes, algumas músicas e percebo algumas palavras bem diferentes ou a pronúncia muito Sim, diferente. muito. Por exemplo, não sei se tu conhece o músico, pelo menos o nome artístico dele é Músico, ele canta juntamente com Alex Zurdo e o Kiko Pavon. A pronúncia entre eles três e o Evan Kraft é totalmente diferente. Aí, se Exatamente. tu ouvir um Jesus Adrian Romero, por exemplo, a pronúncia dele, pelo menos eu, como brasileiro, entendo claramente o que ele está Sim, cantando. sim. Enquanto que outros cantantes, outros cantores, né, hispânicos, cantam algumas palavras que eu fico, meu irmão, isso daqui é espanhol, velho. É, Entende? Aí, sim, enfim, essa pergunta aí que eu tenho a te fazer. tá. Oh, espanhol e castelhano é praticamente a mesma coisa. Tá? Não tem para onde fugir. Quando eu estava na escola, o castelhano em si era mais era para identificar a hora da gramática, entendeu? E o Hum. espanhol é o idioma que se fala, mas eu não sei se hoje em dia a Real Academia Espanhola, né, mudou alguma regra em quanto ao significado da palavra, mas até onde eu sei é a mesma coisa. Assim, mas é uma denotação para um pouquinho mais de gramática, algo mais estruturado, né? Algo mais formal, né, e padrão. Isso. Aham, exatamente. E em questão aos sotaques, sotaque se fala acento em espanhol, né? Os sotaques, sim, são totalmente diferentes. O vocabulário também varia muitíssimo. Por exemplo, em espanhol, galo se fala gallo, verdade? Mas, por exemplo, no Uruguai dizem gallo. Em Argentina, gacho. Eh, não me lembro, eu não sei se é na Espanha ou também em algum país daqui da América do Sul que falam galho, galho. Então esse som do L, dos dois L's juntos, que tem um som de G, termina sendo bem diferente também de país para país. E o que eu acho engraçado é que o meu avô, ele fala galho. Agora, eu já falo galho, né? E tem bastante essa diferença, né? Eu, no meu curso, eu tenho encontro mensal com pessoas hispanofalantes de outros países, né, que não seja eu, para que os meus alunos vão percebendo também essa diferença, né, Sim, da sim. fala, né? E agora, o último, nesse mês que passou, eu convidei uma chilena. Aí eu fiquei sabendo que taco
taco no México é comida. No Chile também significa comida, quando se refere à comida mexicana, né? Taco. Mas no Chile, taco quer dizer o trânsito. Eu fiquei assim, o quê? Essa eu não sabia e eu nunca ia imaginar que taco no Chile é o trânsito. Nossa, assim, um exemplo. No, hoy día en la tarde el taco está terrible. O sea, el tránsito está terrible. Y esa para mí fue una palabra nueva, me pareció así tan graciosa, tan chistosa. E já aprendi, né? Eu já aprendi algo novo, né? E não significa que porque você fala, porque eu falo o espanhol, eu vou saber todas as palavras. Não, porque varia muito de país para país, de região para região, assim como aqui no Brasil. Igualzinho. É do mesmo jeito. Inclusive, eu acho o sotaque nordestino mais difícil de entender. Que é o meu caso, né? Meu sogro é nordestino. Até hoje, quando ele me fala alguma coisa muito rápido, eu só fico assim, não entendi nada. Ele é natural de que estado? É Pernambuco? Eu acho que é. Pernambuco, a terra do Leão do Norte, dos Altos Coqueiros. É a minha terra. Ah, é? É. Ah, mas você já puxa o carioca, né? Pior para mim aqui no Nordeste é os baianos, que falam lá ele. É. Pois é, já conheci também baianos, eles são muito engraçados. Eu tenho uns amigos baianos, eu rio demais quando eles falam arrastada. Ei, meu irmão, fala uma apressada aí, para eu entender melhor. Mas é isso aí. Não sei se você me fez alguma outra pergunta e eu pulei, não sei. Não, foi essa mesmo, a diferença entre o espanhol e o castelhano, e também essa questão, se há na América Latina, né, as diferenças, ou mesmo essas questões. Aqui no Brasil, por sermos um país continental, praticamente a gente ser um equivalente a duas Américas do Sul e Central juntas, né? A gente, essas diferenças continentais e essas distâncias, às vezes o português que é falado no Nordeste é diferente do português que é falado no Sul, por exemplo, ou mesmo nos países que fazem fronteira com os outros países da América Latina, né? E por aí vai. Aí, por consequência, a América Latina todinha, fora o Brasil, e eu acho que a Guiana Francesa falam espanhol, aí a pergunta foi justamente nesse sentido, se haviam diferenças ou não, né? Aí tu respondesse sim. Ah, então ótimo. Tem alguma pergunta aí, gente? Pode me perguntar. O Ateliê da Lua manda essa live. Tiverem perguntas, podem falar aí, viu, pessoal? Uma das formas que eu acho interessante, Evelyn, enquanto tu estava falando aí da transcrição, né, que tu fazia, e da tua aluna também, eu me lembrei do aplicativo YouVersion. Não sei se o pessoal conhece aqui. É um aplicativo da Bíblia. E esse aplicativo, o interessante é que ele fornece tudo isso que tu falou. Ele fornece o texto no idioma que você quer estudar, ele fornece o áudio, que é falado por um nativo, ou pelo menos eu tenho a impressão que é um nativo falando, porque eu, quando falo espanhol algumas palavras, eu percebo que não sai de forma natural, mas quando eu ouço pelo aplicativo lá, eu percebo que sai de uma forma bem natural, pelo menos comparado aos conteúdos que eu ouço de nativos, né? Aí, e você pode ler o texto e ouvir o áudio ao mesmo tempo. Aí o texto vai ficando sublinhado. Ao passo que vai sendo narrado e você vai acompanhando o texto, aí vai passando as linhas embaixo. Aí é interessante porque para quem quer aprender um outro idioma, espanhol, inglês, árabe, qualquer idioma que seja, que tiver lá no aplicativo, isso é um recurso fascinante e ainda mais com a Bíblia, né? Exato. Que a gente tem que ler e reler, tem essa disciplina ou esse costume. Nós somos o povo do livro. Então, a gente tem que ler e reler diariamente, todos os anos, todos os meses, ao longo de toda a nossa vida e, por consequência, se você lê a Bíblia toda e relê ela novamente em um idioma,
consequentemente você vai internalizando mais e mais aquele idioma. E fora que Sim. tem essa experiência da transcrição, de fazer o trabalho de um escriba, que inclusive é um desafio que eu quero ainda me lançar de transcrever toda a Bíblia, fazer que nem um escriba mesmo, e eu acho que eu vou fazer em espanhol para me desafiar. Oh, boa. Então Sim, fica a muito dica bom. aí, pessoal. Vamos lançar aí esse desafio para ver quem mais topa, né? Ah, vai ser É, bom. a Cris ela comentou: estou começando a fazer criação bilíngue com meus filhos de 4 e 6 anos, em inglês. Amigos nossos mudaram para o Chile e as crianças me pediram para aprender espanhol porque pensamos em planejar uma viagem para lá. Faz sentido? Teria proveito de melhorar a língua em uma curta imersão? Pode. Na verdade, as crianças, elas, e nessa primeira infância, até uns 8, 9 anos, elas são esponjinhas. Eu já conheci crianças que falam até 5 idiomas, né? Então, assim, não tenha medo. Você pode ir injetando aqui, né? Enquanto você está aqui. E depois, quando estiverem já morando no Chile, aí já vai ser mais natural, né? Porque vai ser o dia a dia deles, né? Com as pessoas lá e tudo mais. Mas pode ir injetando agora o inglês, o espanhol, né? E continuam o português. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu com minhas filhas, eu falo espanhol. E com o pai é português, né? Ele fala em português, eu falo em espanhol. Esse é um método que se chama OPOL, One Parent, One Language, né? Então, cada padre fala um idioma com o seu filho, tá? Mas, assim, no meu caso, aqui, minhas filhas, elas entendem tudo que eu falo. Se eu dou bronca para elas em espanhol, elas entenderam, que ficam quietinhas, né? mas como minha família toda está lá no Equador, então elas têm contato só aqui com a família do meu esposo, né? No dia a dia, assim. Então, elas têm muito acesso ao português, né? E por ter esse acesso bastante forte, né? Elas são mais inclinadas a me responderem em português. Por mais que elas me entendam tudo que eu falo, elas me respondem em português. A menos que elas tenham algum interesse em particular, e para me convencer, então aí elas me falam em espanhol. Mas seu filho é bilíngue, tá? Se você começa a injetar para seu filho, assim, aos pouquinhos, com as coisas rotineiras que uma criança faz, e você, assim, começa a falar de forma natural. Ao início, a criança vai achar assim, tipo, essa é minha mãe? Esse é meu pai que está me falando em outro idioma? Mas você se faz de desentendido ou começa a mostrar algo mais palpável para eles, né? Para as crianças pequenas, principalmente. E eles vão ir relacionando aos poucos. Ah, então tal coisa significa isso, né? Então eles fazem a relação. Mas você não pode pegar a criança pequena e dizer, vamos estudar o idioma, tá? Porque aí se torna aquela coisa chata, aquele momento de, tem que estudar, né? A menos que seja daquelas crianças que gostam e te chamam para estudar, né? Que tem essas criancinhas também, que elas não gostam de ficar paradas e amam ir a estudar junto com os pais, né? Mas pode injetar tranquila, que não vai ter, vai ser muito melhor para você. Até quando ele estiver lá, as crianças vão achar já mais tranquilo, mais normal, né? O Sim, idioma. sim. Uma coisa importante de ser dito sobre essa questão de aprender outro idioma, pessoal, do ponto de vista científico, né, desde que a gente é concebido no ventre de nossas mães e tem todo o processo de diferenciação celular e vai crescendo, né, até se tornar um pequeno ser vivo e ser um estado funcional e completo, né, com todos os órgãos, todas as partes ali e nascer, o nosso cérebro ele praticamente vai borbulhando de novos neurônios. Novos neurônios, novos neurônios. Tem uma fase, depois que vai passando esse período da infância, né, que a gente vai perdendo neurônios. Mas mesmo após essa fase, ou antes, principalmente antes dessa fase de perda de neurônios, que eu não me lembro agora o período preciso, existe a questão da neuroplasticidade do nosso cérebro. Não que o nosso cérebro seja um plástico, mas é como se fosse um plástico bem maleável.
Os neurônios do nosso cérebro, eles são capazes de adquirir, armazenar, conectar diversas informações. Por isso que é bastante comum, como a Evelyn disse, a gente vê uma criança, às vezes, que sabe vários idiomas. Uma criança, por exemplo, que está num ambiente muito estimulado, seja no uso de vários idiomas ou em ouvir vários idiomas, como é o contexto de algumas famílias missionárias, né? Ou mesmo famílias que vivem viajando ao longo do mundo por negócios, ou mesmo aventura, como algumas famílias aqui do Brasil gostam de fazer, ou outros motivos, acaba absorvendo tudo isso, porque o cérebro dela está num momento propício de aprendizado, de aprender por meio das experiências que vai vivenciando e dos seus sentidos. Então, o seu cérebro vai ouvindo, vai estabelecendo conexões, vai armazenando tudo aquilo e vai se modificando e se rearranjando, né, dentro do cérebro. Então, naturalmente, é mais fácil para elas aprender um novo idioma. Para a gente adulto, por muitas das vezes, como a Evelyn disse, existem os preconceitos, existem os medos, as crenças limitantes, né, que impedem a gente, às vezes, de aprender um novo idioma, mas ainda assim, o nosso cérebro é capaz, sim, de aprender um novo idioma, e isso traz diversos benefícios para nós, inclusive, para muitos aí que, assim como eu, tinham ou têm um medo da velhice, do período da velhice, de ter Alzheimer, alguma doença neurodegenerativa, Exatamente. especialmente o Alzheimer e o Parkinson, você aprender um novo idioma meio que cria uma barreira natural, porque o seu cérebro ele se molda de uma forma totalmente diferente do cérebro de uma pessoa que fala um idioma só. Seu cérebro estabelece conexões e é como se fosse uma fechadura. Quando você fala e pensa em português, você pensa com a chave virada. Quando você fala e pensa em outro idioma, a chave do seu cérebro muda, ou seja, a estrutura que está organizada dos seus neurônios passam a funcionar de uma maneira bem diferente. Então, o desgaste se torna menor e também a sua memória se prolonga por um período mais longo, porque você pensa em português, pensa em espanhol, pensa em inglês e pensa em vários outros idiomas. Então, tudo isso gera um benefício natural contra esse tipo de doença e também quanto à questão da aquisição de conhecimento, seja ele qual for. Quando você aprende, por exemplo, sobre ciências em português, você adquire e armazena o conhecimento de uma forma. Quando aprende através do espanhol, aprende de outra forma. Eu, por exemplo, que sou um jovem padawan, um faixa branca em espanhol, quando eu aprendo espanhol, eu aprendo uma nova cultura, uma nova cosmovisão mais alegre, mais feliz, mais, por assim dizer, brincando. Não sei se essa é a tua percepção, Evelyn, mas quando tudo que eu consumo de espanhol é muita alegria, é muita festa, assim, até as músicas são mais animadas. Sim, Enquanto que as músicas brasileiras, seja ela de que ritmo for, acaba sendo algo muito reflexivo e muito calmo, assim, e tal. Aí, às vezes, eu fico, não, eu vou ouvir música em espanhol agora, que eu quero ficar agitado, feliz, quero brincar com meus filhos tudinho. Enfim, muda uma chave na sua cabeça. Então, é. pessoal, aprendam outro idioma. A Evelyn deu aí já várias dicas de como a gente pode começar a dar os primeiros passos. Existem diversos recursos aí, diversas ferramentas que vocês podem utilizar. E como a Cris falou, dizendo que não sabia nada de espanhol, tá aí, ó, uma tutora para ajudar vocês em espanhol. Não somente crianças, mas também adultos, né? Então, se vocês querem aprender, pessoal, tá aqui a dica. Esses dias eu fiz 2 posts sobre professores e perfis que criam conteúdo e materiais didáticos e também sobre professores e perfis que dão aulas sobre vários assuntos. E um desses perfis é o perfil da Evelyn. Para quem quer aprender espanhol Obrigada. e tudo mais, aproveitem todo o trabalho que ela tem realizado, que ela iniciou. A Cris está comentando aqui, Evelyn, muito bom o conteúdo, obrigado, me incentivou a aprender espanhol. Ah, Oxe, obrigada. mergulha, Cris, mergulha. E depois entre em contato aí com a Evelyn, trocam as ideias também e vê tudo que ela tem a te oferecer. Então, Obrigada. deixa eu ver aqui, tem um pequeno roteirozinho que eu fiz aqui
Eu Ah, queria. sim, a gente tem que ter. Eu também tenho o meu aqui. Eu estava aqui porque a gente esquece. Eu esqueço, sou muito esquecida, então eu tenho que anotar. Então, Evelyn, que dicas de recursos tu poderia dar ao pessoal aqui para estar aprendendo espanhol? Inclusive, eu vi no teu canal no Telegram que tu tem lá alguns pontos e textos que foi até algo que tu falou aqui, que é algo que eu acho interessante, né? Porque através de pequenos textos a gente vai se habituando ao vocabulário e também memorizando muito mais fácil. É muito mais fácil, por exemplo, você ler um salmo da Bíblia em espanhol ou em inglês e memorizar aquilo, entender aquilo, Sim. seja lendo ou ouvindo, do que pegar um livro ou um texto grande. Que dicas de recursos assim, de texto, de livros, de poemas, enfim. Aqui no Brasil a gente tem Cecília Meirelles, tem vários escritores aí, né, que a gente consome muito para aprender e refinar o nosso português. No espanhol, quem tu recomendaria assim da gente consumir de livros e autores, canais no YouTube e recursos que você mesmo consome e poderia indicar para a gente? Tá. Ó, aqui no meu grupo do Telegram. Ah, não, aqui não está. Eu fiz um pequeno livro. Eu acho que tem uns 30 poemas. Eu peguei de vários poemas, na verdade são infantis, esses daí, né? É, e eu disponibilizei gratuitamente. Esse não está no Telegram ainda colocado. Vou até deixar lá e vou anunciar que vai ficar lá no Telegram. E aqui é para que os pais possam ler para as crianças. Aí, quando eu tenho tempo, eu vou mandando os áudios também, porque é bom ouvir, né? Para você poder treinar e falar com seus filhos, né? Ou para você mesmo. É, mas eu tenho também uma lista. Gente, a melhor coisa para mim é ler e escutar música, porque os podcasts também. Assim, específico, eu não tenho nenhum. Eu confesso que o que eu mais ouço é música cristã e aqui na minha casa é muito Jesus Adriano Romero. Então, assim, eu acho as músicas dele que tem de uma realidade tão palpável, sabe? A letra da música, que eu gosto muito, eu desfruto muito dessa música, né? E também tem também é um casal de mexicanos também, que eles se chamam, tá? Eles são um pouco mais juvenis, assim, é mais para os jovens, mas eu gosto muito também das letras. Inclusive, a Majo, ela no perfil dela no pessoal, ela fala alguns devocionais assim também, né? Compartilha com os seus seguidores. E às vezes eu publico também aí no meu stories para que as pessoas vão ouvindo, né? Treinando o ouvido, né? A audição. Enquanto de poemas tem aquele chileno, eu não sei se você sabe o nome dele, esqueci o nome dele agora. Pablo Neruda. Pablo Já Neruda, ouvi falar, já ouvi os, falar. os poemas dele são incríveis. Também de Gabriel Garcia Marques. Inclusive, eles têm livros também, né? Que eles escreveram livros quando eram vivos, né? Porque já os dois faleceram. E são materiais riquíssimos, tá? Eu posso eu vou procurar direitinho o nome do site onde vocês podem baixar os livros, né? Tem uma gama de livros, tem até livros cristãos, tem aquele das Cartas de Davi, que o Spurgeon escreveu, Sim, né? sim. Esse livro que é bastante famoso também, e é um livro cristão. Também ele é disponível em algumas plataformas para baixar livros digitais, porque já são livres de direitos autorais, né? Então, vocês podem baixar e consumir, né? Para seu enriquecimento em outra língua. Mas, assim, específico, algo assim, não tenho. De poemas, eu gosto muito do Pablo Neruda e do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques é colombiano e Pablo Neruda é chileno, se não me engano. E músicas, eu gosto muito de Jesus Adriano Romero e de Majo Idam.
Mas tem muitos mais, gente. O que o Felipe comentou também, a Lily Goodman, aquela irmã, meu Deus, tem uma voz incrível. Nossa, muito boa essa voz dela. É, Muito bueno. Muy bueno mesmo. muy buena la voz de ella. Sí, eu não sei o que mais você me perguntou. De alguém Deixa eu mais? ver. Foi isso mesmo, dica de recurso. É, É, Pablo e Gabriel são cristianos? não, eles não são cristãos, eles têm aquela poesia clássica, né? Que eles são referência em questão de poesia clássica no espanhol. Tipo Mário Quintana e Cecília Meirelles aqui no Brasil, né? É, O é, equivalente. exatamente. Olavo Bilac também, eu acho que também é bem Sim, sim. conhecido aqui, né? É, é isso aí. Mas cristãos, não. Isso eu teria que pesquisar, porque nunca... Porque, assim, para mim, poema cristão... Gente, eu vejo tanta poesia em salmos e provérbios que, assim, não vou para outras, né? E eu acho que, assim, para quem é cristão, eu acho que na Bíblia já tem tudo, sabe? Na verdade, não acho, é certeza. Na Bíblia tem tudo. Se quer algo mais romântico, tem Cântico dos Cânticos, né? Vai ver no espanhol. Nossa, é muito, muito rico. E algo que você estava falando antes, que eu queria comentar também, quando você falou de transcrever a Bíblia em vários idiomas, aprender num idioma Sim. e em outro, vocês têm que ver quando vocês já conseguem entender o outro idioma. Eu, por exemplo, vejo, quando estou lendo a Bíblia em espanhol, tem algumas partes da Bíblia em espanhol que não me cativam tanto como a tradução no português. No português tem mais essência, né? É a tradução, tá? E tem coisas que da Bíblia de português eu prefiro mais a tradução em inglês, né? Então, de tradução para tradução, você também, claro, engloba o mesmo, mas eu acho que a essência em si, ela é diferente, é como que mais real. Não sei se consigo transmitir Sim, sim. né? É que nem... Pode É, completar, depois eu falo. então é muito legal assim quando vocês já dominam mais um idioma fazer aquela comparação. Nossa, a tradução aqui é bem mais rica que em tal idioma. Né? Essa tem sido a minha experiência, que em alguns versículos eu vou e comparo o espanhol, o inglês e o português. E às vezes eu fico, não, gostei mais da tradução em inglês, ou não, gostei mais da de português, ou não, gostei mais da do espanhol. Né? E eu estou estudando também outro idioma agora, estou estudando italiano. Olha aí, ó. Sempre gostei de italiano e eu comecei a estudar italiano. Não com a frequência que eu gostaria, mas estou estudando. Então, incentivo Amém. aí para vocês. Um comparativo para o pessoal entender isso que a Evelyn disse, né? O que você comentou agora, Evelyn, por exemplo, em português a gente tem a palavra saudades e a gente sabe o que saudade significa e acredito que no seu coração você tenha em relação à sua terra natal e à sua família lá do seu país de origem, né? Só Sim. que em inglês não existe essa palavra. Em espanhol Então, também não. em espanhol também não. Como brasileiros e como falantes do português, a gente entende o peso dessa palavra, o sentimento que essa palavra carrega. Quando, ó, por exemplo, eu não perdi até o momento nenhum parente meu morrer, falecer, ficar enlutado por algum parente, mas tem um amigo e irmão em Cristo, e também não ex-padrinho de casamento, né, que foi padrinho no meu casamento, que ele morreu para o câncer, e tem momentos que eu me pego no culto mesmo, ou em outros momentos assim que eu penso sobre filhos, enfim, que eu recordo muito dele porque ele teve uma participação me aconselhando e tudo mais. Aí eu me pego tendo saudades desse irmão e desse amigo, desse padrinho do meu casamento. E a gente, como cristão, a gente entende muito bem esse sentimento de saudade, mas também a gente alimenta no nosso coração o sentimento de saudade com um misto de esperança e desejo de reencontro.
Então, quando a gente fala e expressa sentimentos e emoções numa língua, a gente pode entender muito bem o peso e o sentimento e a carga emocional do que quer ser dito e comunicado, enquanto que Isso. em outra língua você vai encontrar insuficiência de palavras ou falta de palavras para expressar aquilo. Exatamente isso. Em espanhol mesmo eu percebo esse peso de expressar alegria muito grande, seja de forma cantada ou seja de forma falada. Enquanto que em português eu percebo outro peso emocional. Entendesse, Evelyn? Aí um exemplo é essa questão da palavra saudades, né? Que em português tem, mas em outros idiomas não tem, nem algo parecido ou similar. Enfim, quiser acrescentar algo, Evelyn, praticamente deu 1 hora aqui. Às vezes o Instagram limita a live, né? Mas Sim. se tu tiver alguma consideração final aí, alguma dica a mais, enfim, algum agradecimento, pode dizer aí. Tá, antes do agradecimento, eu queria falar assim, quando eu iniciei o espanhol para ensinar em si, né? É, eu estava seguindo aquele ensino mais tradicional, né? Mas nesses últimos tempos, nesses últimos meses, eu comecei a orar muito, né? Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus as pessoas que realmente querem ter um compromisso, né? Em aprender um idioma. Porque a gente que ensina, né? A gente abre mão de muita coisa para dedicar um tempo exclusivo, né? Para os nossos alunos, né? Então, eu tenho orado por isso, né? Por pessoas comprometidas, por pessoas que desejam, que são apaixonadas por aprender, que têm aquela paixão, aquele desejo de aprender, né? Mas eu decidi, porque pesou no meu coração aquele método tradicional, né? De pegar uma música qualquer, de pegar um texto qualquer, né, para estudar com seus alunos. Então, qual que é o diferencial do meu curso, assim, do que eu ensino para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham? É um ensino da língua espanhola baseado na palavra, né? Onde o centro vai ser o Senhor, né? Porque se foi o Senhor que me trouxe aqui, né? Nesse país maravilhoso que eu amo, né? Que na minha cabeça eu jamais me imaginava fora do meu país, longe da minha família, né? Então isso é muito difícil, né? Mas o Senhor ele decidiu, ele já tinha planejado tudo para mim, né? Então me colocou aqui. E nesses últimos tempos, assim, nesses últimos meses, o que eu decidi foi isso: o que eu tenho para dar, o que o Senhor me permitiu dar, né, para os outros, ajudar, colaborar com as pessoas, né, que estão querendo aproveitar, né, usufruir de um conhecimento de mais uma língua, vai ser baseado em Cristo, né? E eu tenho acompanhado muitos outros perfis, né, de que ensinam espanhol e tudo mais. E isso me pesou muito, porque que eles estudam? Estudam, por exemplo, umas músicas, se estuda muita música porque a música, como ela é bastante cativante, né? Sim. Então, envolve mais o aluno, ele se interessa e tudo mais. Mas aquele conteúdo daquela música é algo que edifica, né? Algo que me nutre, é algo que pode nutrir os meus alunos. Não, né? Porque a gente sabe que tipo de músicas são aquelas, né? É, eu não vou citar nenhum artista, né, agora, mas já vocês sabem quais são os que mais bombam, né? E sabem o tipo de letra, né, que é carregada, é pesada, né? E eu, como cristã, é, eu, eu não posso ficar me envolvendo muito com isso, né? Porque então, o que de Cristo estaria sendo transmitido de mim, né? Em um momento louvo a Deus, em outro momento estou com as coisas desse mundo que Deus abomina, né?
porque por mais que digam, não, isso é muito simples, é só uma musiquinha, não faz nada, faz muito, né? Faz muito para nossa alma, né? Para o nosso interior, nosso íntimo. E nós somos santos, né? Nós somos filhos do rei. Então, isso tem pensado em mim, né? De tratar os meus alunos como os meus amados irmãos, né? Que são meus irmãos que somos filhos do mesmo pai, né? De alguém que é santo, de alguém que é puro. Então, eu decidi, né? Mudar toda esse conteúdo porque antes era diferente, né? Era aquela coisa tradicional, os conteúdos, né? Mas agora, obviamente, aprendemos, só que baseados em Cristo, né? Então, esse é o diferencial que eu estou agora explorando, né? Em relação aos outros professores, tutores em espanhol que tem. Eu não conheço nenhum outro que esteja fazendo esse trabalho baseado na palavra, né? Se houver, eu vou ficar muito feliz em conhecer, até para trocar ideias. Mas até agora eu não conheci, não vi, né? Então, isso eu queria compartilhar com vocês, né? Que a base aqui é Cristo. Então, e tudo que fazemos, tudo que eu faço, tudo que eu me esforço por dar para os meus alunos, foi o Senhor que me capacita para isso, né? Então, é longe de mim eu me gloriar naquilo. Eu sei que toda a sabedoria vem de Deus, vem do alto. Então, é para Ele, tudo é para Ele. Né? Como disse aquele versículo, por Ele, né? Para Ele e nele, né? Então, era isso. E também, obviamente, Felipe, né? Agradecer muito pelo convite. Eu amei essa live. Foi muito divertida, muito interativa. Foi bastante agradável. Fiquei muito feliz. E espero por outras. Amém. Para a gente continuar compartilhando aqui as nossas experiências com as pessoas que estão precisando disso, né? Porque a gente sabe hoje em dia... quem está acompanhando de perto a educação dos filhos em casa, ou para nós mesmos, né, para uma autoeducação, como é escasso, né, um conteúdo de valor. Então, o Senhor, Ele tem aberto portas, né, e temos que honrar isso, né? Então, eu agradeço muitíssimo de todo o coração, Senhor, que o Senhor abençoe cada vez mais sua vida, né? Amém. Muito obrigada. Amém. A Cris comentou, Evelyn, agora que me incentivou mesmo, estou lendo a Bíblia em inglês e faz todo sentido aprender com algo que é edificante. Com certeza. Eu te agradeço por estar aqui com nós e desejo que Deus te bendiga a ti, a tua família, a tuas filhas, a tua parentela, né? Não sei se habla assim ou não. Sim. Enfim, Amém. voltando a chave para o português, eu ainda estou na fase de eu consigo ouvir e entender tudo que é dito em espanhol, né? Sem legenda, sem tradução. E às vezes até consigo pensar no idioma, mas não consigo pegar as palavras e ir formulando uma conversa, né? Mas vamos lá vencer esse desafio em nome de Jesus. Eu te agradeço, Evelyn, por ter aceitado o convite. Desejo que Deus abençoe sua vida e seu trabalho. E mais ainda, né? Algo que é muito bom no ensino domiciliar e especialmente em quem produz conteúdo, em quem serve aqui a sua própria família e também busca servir a outras famílias, é que tudo que é produzido, utilizando um linguajar do pessoal que é adepto do método da Charlotte Mason, é vivo. Sim. Vive em que sentido? Você está ensinando de algo que você vivencia, de algo que faz parte da atmosfera do seu lar, da sua vida e do seu coração. Da mesma forma aqui no meu perfil, quando eu falo de ciências, é algo que arde no meu coração e é algo que me leva e eleva meus pensamentos a Deus. E me lembra de que, de fato, existe um Deus e existe um Criador. Então, é muito bom
poder contar com pessoas assim para servir as nossas famílias e servir ao nosso país. E, consequentemente, né, glorificar a Deus por meio do nosso trabalho. Então, desde já, quem está assistindo ao vivo aqui, ou quem virá assistir a gravação dessa live, conheçam o trabalho da Evelyn, façam contato com ela, conversem, tirem dúvidas e se disponham a serem abençoados e edificados por meio da vida dela também, do que ela tem feito, né? Para a família dela e também para nós, estando aqui presente na internet, compartilhando o conhecimento que ela tem e por aí vai. Enfim, eu te agradeço, Evelyn, que Deus te abençoe. Com certeza a gente vai fazer outras lives. Amém. Inclusive, Muito bom. orientando os pais, né, como eles podem aprender outro idioma e ensinar os seus filhos também. No demais, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um aí que entrou na nossa live agora. E no demais, Evelyn, as dicas e conteúdos que tu for se lembrando, joga lá no teu stories, marca meu perfil, que eu reposto no meu também. Aí o pessoal vai vendo tanto no meu quanto no teu, e Tá por bom. aí vai. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.